Olá, vamos dar início agora à nossa sexta aula do curso de programação com Shell Script. E essa aula, o objetivo dela é falar sobre expressões regulares. O roteiro que a gente vai seguir é esse aqui. A gente vai falar primeiramente dos conceitos, do que vem a ser uma expressão regular. Em seguida a gente vai analisar os metacaracteres, que são o grande diferencial e o mais importante quando a gente está falando de expressões regulares. Por fim, a gente vai apresentar o exercício proposto número 6, que vai colocar em prática o que a gente vai aprender na aula de hoje. E vamos apresentar uma resposta para o exercício proposto número 5, que foi apresentado na aula passada, cujo assunto era tratamento de conteúdo. Então, para facilitar a conceituação e o entendimento do que é uma expressão regular, a gente vai usar essa abstração aqui. Vamos supor que existe um arquivo cujo nome é imagens, que tem esse conteúdo. Digamos que eu queira filtrar o conteúdo desse arquivo, pois eu preciso de apenas uma informação que está presente nele. Digamos que a informação que eu preciso seja de um dado vermelho com a face 6 voltada para cima. Bom, eu conhecendo o conteúdo do arquivo e sabendo especificamente o que eu quero procurar, eu posso utilizar o comando grep e colocar o dado vermelho com a face 6 voltada para cima, que eu vou conseguir alcançar o meu objetivo, que é filtrar de todo o arquivo imagens apenas o dado vermelho. Porém, digamos que eu conheço o arquivo, mas o arquivo, por ser muito extenso, eu não sei exatamente qual é o formato, digamos assim, do meu dado. Digamos que eu não sei qual é a característica do meu dado. Se é um dado vermelho, se é um dado branco, se é azul, qual é a face que está voltada para cima, se é 1, se é 6, se é 4, se é 3. Então, como eu não sei a característica exata do objeto que eu estou procurando, eu preciso utilizar uma forma genérica desse objeto. E é justamente isso que a expressão regular faz. Eu não sabendo a característica exata, eu crio, eu modelo uma forma genérica do que eu estou buscando. E aí aqui no nosso exemplo, do arquivo imagens, eu montei um cubo que ele não é idêntico ao dado vermelho, que é o meu objeto de busca, mas ele vai excluir todas as outras figuras que estão contidas no meu arquivo imagens. Então a bola, a cadeira, a concha e a árvore, elas vão ser excluídas, e só as formas que se encaixam nessa expressão regular que vão aparecer para mim como resultado válido. E para eu montar essa expressão regular, modelar de acordo com a minha necessidade, eu vou utilizar o comando grep, que nós já vimos na aula passada, e vamos usar também caracteres e metacaracteres. Os caracteres são letras e números, A, B, C, D, são caracteres. E os metacaracteres são alguns caracteres com funções especiais, como por exemplo, o cifrão, o acento circunflexo, as chaves, o ponto. E é justamente isso que a gente vai ver no próximo slide. Como funciona cada metacaractere. E para ficar mais dinâmica essa demonstração da utilização dos metacaracteres, a gente vai apresentar o metacaractere e logo em seguida a gente vai fazer uma prática com ele. Ok? Então, começando pelo circunflexo. Ele vai representar o começo da linha. Fazendo aqui a utilização desse metacaractere. Então, vamos supor que eu queira, utilizando ainda o mesmo arquivo, o PASWD que nós vimos na aula passada, a gente vai continuar utilizando ele como meio auxiliar. Vamos supor que eu queira, desse arquivo, filtrar todas as linhas que possuem as letras S e T. Então perceba que vem um número considerável de linhas. Porém, caso nosso objetivo seja filtrar apenas as linhas que começam com as letras S e T, eu tenho que utilizar o metacaractere circunflexo. E aqui eu aproveito para falar também sobre o comando grep, que a gente já viu.
Existem duas derivações do grep, que é o fgrep, que é um grep mais rápido, e o egrep. O mais indicado para utilizar com expressões regulares é o egrep. Ele aceita todos os metacaracteres que eu posso utilizar. Então, para a gente já se acostumar, a partir de agora a gente vai usar sempre que for utilizar expressões regulares, utilizar o egrep para fazer nossas filtragens. Então, dando Enter, aqui eu vou filtrar apenas as linhas que iniciam com ST. Então percebam que o circunflexo, esse metacaractere, ele indica que o começo da linha vai ser o que vem logo depois dele. O cifrão, por sua vez, ele é o extremo oposto do circunflexo. Ele representa o final da linha. Mas o conceito é bem parecido. Digamos que eu queira verificar todas as linhas que terminam com a palavra bash. Então eu utilizo o egrep. Então, com o cifrão aqui no seguido com o cifrão após a palavra bash, eu digo que eu estou procurando todas as linhas que terminam com essa palavra. Então percebam aqui, essas linhas terminam com bash. Agora a gente vai ver a lista, né, que é um par de colchetes. Ela representa todos os caracteres que podem aparecer em determinada posição. Bom, então vamos exemplificar. Digamos que eu esteja procurando um usuário e eu não sei exatamente qual é a grafia correta do seu nome. O usuário ele chama Felipe, mas eu não sei se é Felipe com PH ou com F. Então eu coloco todas as possibilidades que existem, né? Tanto PH quanto F, e coloco o complemento. Então aqui o shell vai interpretar aqui nesse espaço, ou seja, a primeira letra dessa palavra pode aparecer um P, pode aparecer um H, pode aparecer um F, ou pode aparecer mais de uma letra dessas que estão no meu colchete, entre colchetes, misturadas. A lista possui uma derivação que é a lista negada, que exclui determinados caracteres de determinada posição. Então a gente viu que, utilizando a lista, consigo colocar um conjunto de caracteres que podem aparecer em determinada posição de uma palavra, mas se eu quiser fazer o oposto, apresentar um conjunto de caracteres que não podem aparecer em determinado ponto, eu utilizo a lista negada. E para exemplificar o conceito da lista negada, vou aproveitar para mostrar que os metacaracteres podem trabalhar em conjunto, eles aceitam isso. Então vamos supor que eu queira fazer uma expressão regular utilizando ainda o arquivo PyWD e encontrar todas as linhas que não começam. Se eu estou falando de começo de linha, então eu tenho que utilizar o circunflexo. Então todas as linhas que não começam, se eu estou fazendo uma negação, eu tenho que utilizar a lista negada. Não começam com vogal de A a O, nem, ou melhor, não é que não comecem com vogal de A a O, não comecem com qualquer letra do alfabeto de A a O, ou seja, A, B, C, D, E, F, G até O. E também não comece com qualquer letra de Q a Z, ou seja, né, por exclusão, a única letra que minha linha pode começar é com a letra P. Então estou utilizando aqui dois metacaracteres, tanto a lista negada quanto o circunflexo, que representa o começo de uma linha. Então o que casou com a minha busca? Todas as linhas que começam com letras minúsculas P e as letras que começam com alguma letra maiúscula. Então percebam que a expressão regular ela é case sensitive, ou seja, ela é sensível a caixa alta e caixa baixa. Qual outro tipo de linha que poderia aparecer aqui? Linhas que iniciassem com algum número. Mas como não é o caso, não existe nenhuma dessas linhas no arquivo PyWD, não apareceu aqui pra gente. O ponto é outro metacaractere e ele representa qualquer caractere em determinada posição. Ele é o severino das expressões regulares.
Então ele faz a simbologia de qualquer caractere em alguma posição. Então digamos que eu quero fazer a busca pela palavra Postgre, porém eu não sei a grafia correta dessa palavra. Então eu vou utilizar o ponto. Então nesse local aqui pode ser qualquer letra, qualquer número, qualquer caractere, enfim. E nesse local aqui também. Bom, deu um erro aqui porque eu me equivoquei, né? Perceba então que a expressão tem que ser muito bem modelada, porque senão a gente não consegue alcançar nosso objetivo. Coloquei um E a mais aqui justamente onde o ponto vai fazer as vezes da letra E. Como eu tinha colocado o E aqui, eu teria que ter mais um outro caractere na palavra Postgre entre o E e o S. Como não existe nada assim no arquivo, né? Não casou com nada. Então agora a linha aparece. O metacaractere chaves, ele vai indicar quantas vezes o caractere anterior a ele pode aparecer. Então, utilizando ainda o mesmo exemplo com a palavra Postgre, vamos supor que eu utilizo o ponto, ou seja, qualquer caractere pode aparecer 6 vezes na minha busca. Então eu sei que a palavra começa com P e termina com S, mas eu não sei o que está no meio dessas duas letras. Mas eu sei que são outros 6 caracteres. E aí vejam que outras palavras casaram com a minha busca. Então apareceram 2 linhas a mais, porque essas 2 linhas se encaixam na descrição que eu fiz com a minha expressão regular. Com o metacaractere opcional, a gente indica que o caractere anterior a ele, né, anterior à interrogação, pode ou não aparecer. Esse metacaractere é interessante quando a gente também tem dúvida da grafia da palavra. Então, por exemplo, Postgre, vamos supor que eu não sei se é com um S ou 2 S. Então eu utilizo o interrogação e aí vai aparecer. Se eu colocasse mais um S aqui, ainda assim eu conseguiria encontrar a linha que eu estou procurando. O metacaractere asterístico, ele indica que o caractere anterior a ele pode aparecer em qualquer quantidade. Então, quanto a interrogação pode aparecer ou não, o asterístico é qualquer quantidade ou não aparecer. Então, continuando a nossa busca pela palavra Postgre, vou colocar aqui um asterisco. O S pode aparecer 2 vezes, 3, 4, 5, 50 vezes, ou pode não aparecer. Fazendo a busca agora com a letra B, então o B colocado ele pode aparecer X vezes, N vezes, ou pode não aparecer. Como ele não existe na palavra, a expressão regular vai procurar pela palavra Postgres ou pela palavra pós-B tigris. E não vai encontrar, né? Vai encontrar só a palavra Postgres. Esse exemplo foi só para mostrar que o caractere anterior ao asterisco não necessariamente precisa aparecer na expressão regular. E aí eu já aproveito para mostrar um metacaractere, um conjunto, né, que é muito importante, que é o coringa, né, que é o ponto seguido do asterisco. Então o ponto é qualquer caractere e o asterisco é o caractere anterior a ele, ou seja, o ponto aparecendo quantas vezes forem possíveis. Então vamos utilizar esse metacaractere aqui. Eu quero procurar uma palavra que comece com P, apareça qualquer caractere por qualquer quantidade de vezes e finalize com a letra S. Então vão aparecer aí várias possibilidades, né? Vamos ver aqui, por exemplo, nessa linha. Tem um P aqui e um S aqui. Então a expressão regular vai casar. Nessa outra linha tem um P aqui, um S aqui. A expressão regular vai casar. P aqui. Isso eu não passei por nenhum S, um S aqui. A
expressão regular também vai casar. Então, a minha peneira ficou muito maior, né? Então agora vamos colocar um ES aqui. Agora a única linha que tem um P seguido por qualquer coisa e um ES vai ser a linha do Postgres, que é um P seguido de um ES. Então esse caractere aí é bem interessante e bastante útil para a gente. Então finalizando, nós temos o zoológico, que é o pipe, e ele destaca quais palavras ou letras podem aparecer em determinada posição. Então vamos ver aqui a sua utilização. Para isso eu vou procurar por linhas que possuam ou a palavra Postgre ou a palavra Felipe. Então para isso eu vou utilizar o zoológico, ou Felipe ou Postgres. Mas para funcionar o zoológico eu tenho que colocar eles entre um par de parênteses e colocar aqui uma aspas simples para o egrep conseguir, para o shell conseguir através do egrep entender esse comando. Eu escrevi Postgre errado aqui. Bom, então eu casei com linhas que ou tem a palavra Felipe ou tem a palavra Postgres. Bom, com isso então a gente encerra a apresentação dos metacaracteres e aí vamos fazer um exercício de fixação para a gente colocar em prática o que a gente aprendeu. E para esse exercício de fixação a gente vai utilizar o arquivo espreg. Bom, então vamos abrir esse arquivo para mostrar o conteúdo dele. Bom, esse arquivo ele tem grande parte, né, dos comandos que são possíveis no shell. E ele vai ser o alvo aí do nosso exercício de fixação. Bom, então vou fazer aqui 6 perguntas, tá? E a gente vai modelar junto, vai criar junto nossa expressão regular. Então a primeira pergunta é: quantas linhas iniciam com as letras LS minúsculas? Então para fazer isso a gente vai utilizar qual expressão regular? Então linhas que iniciam, se iniciam, eu utilizo o circunflexo com as letras LS minúsculas. Então bem fácil aí. Respostas são 2 linhas. Quantos comandos iniciam com a letra C? Então vamos ver aqui. Quantos comandos iniciam? Não é a linha que inicia o comando. Iniciam com a letra C. Tá. Comando porque esse arquivo, então, como a gente viu, ele lista todos os comandos e dá uma descrição de cada um deles, né? Então vamos procurar por comandos que iniciam com a letra C e a terceira letra pode ser O ou M. Então, inicia com a letra C, a terceira letra pode ser O ou M. A segunda letra eu não sei o que é, então eu coloco um ponto, não sei o que é. E a terceira pode ser O ou M. Então vamos ver aí. Bom, e como eu sei que cada linha começa com o comando, né, e não com a descrição, como a gente pode ver aqui, então eu posso colocar aqui, mesmo o exercício não dizendo que é no início da linha, eu posso inferir que o nome do comando vem no começo da linha, então eu posso colocar o circunflexo. Então a resposta é: quantos comandos iniciam com a letra C? Então, um comando, 2, 3, 4. A terceira questão: qual o nome correto da ferramenta Rofbic? Então existe dúvida se a grafia é com C, D ou B na letra final. Então, Rofbic, existe dúvida com relação a essa letra final aqui. Então vamos utilizar o egrep, colocamos o nome aqui da ferramenta. Então existe dúvida se é R, F ou B, ou melhor, C, D e B. Eu escrevi errado aqui, né?
Então, eu sei que é Rofbi, não sei se é Rofbic, Rofbid ou Rofbib. Então é com B no final. Questão 4. Quantas linhas terminam com um algarismo? Então, quantas linhas terminam com algarismo? Eu utilizo colchetes, linhas que tem um algarismo de 0 a 9 no seu final. Então, apenas essa linha aqui termina com um algarismo. Questão 5. Quantos comandos tem em sua descrição o sinal de maior que? Então, na descrição do comando aqui, o sinal de maior que. Então, para isso, vou ter que utilizar a barra invertida. Por que eu utilizo a barra invertida? Porque, lembrando que o shell vai interpretar isso aqui como um redirecionamento. Então, como a gente quer tirar a função especial do maior que, então a gente utiliza a barra invertida. E a sexta questão e última: quantas linhas iniciam com a letra maiúscula e terminam com S? Então, grep, linhas que iniciam com a letra maiúscula, ou seja, de A a Z maiúsculo, e terminam com S. Posso colocar aqui ponto, até terminar com S. Porém, eu não sei quantos caracteres existem na linha, né? Cada linha vai ter um conjunto de caracteres específico. Então, como eu não sei a quantidade correta, eu coloco o coringa. Então, a linha começa com qualquer letra maiúscula, termina com S, porém, o conteúdo dela, o meio dela pode ser qualquer coisa. Faltou dizer qual é o arquivo, né? Opa, não. Cometi um erro aqui, né? O S tem que vir antes do cifrão, né? Agora sim. Então começa com letras maiúsculas e termina com S. Então nós vamos ter aí 1, 2, 3, 4, 5 ocorrências, 5 linhas que se encaixam nessa minha descrição. Bom, finalizado então esse exercício de fixação, agora a gente está apto para realizar o exercício proposto referente à nossa sexta aula. Mas para realizar esse exercício a gente vai precisar do conceito do comando ruiz. Então vou apresentar aqui esse comando. O comando ruiz, ele é um banco de dados, ele acessa um banco de dados que ele é de responsabilidade, no caso do Brasil, do registro BR. Então, por exemplo, eu quero registrar um site no meu nome, o site www.uchuchu.com.br. Então, quando eu vou fazer esse cadastro, eu tenho que solicitar ao registro BR a propriedade desse domínio e transmitir para ele uma série de informações que ficam salvos em um banco de dados que é controlado por eles. Qualquer pessoa que quiser acessar esse banco de dados referente ao meu domínio pode acessar utilizando o comando ruiz. Então, por exemplo, se eu quiser acessar as informações do site do Globo.com, aqui eu consigo saber todas as informações que foram passadas pelo proprietário desse domínio, que dizem respeito a ele, né? Então, o domínio é esse, o dono é Globo Comunicações, Participações S.A., o CNPJ do proprietário desse domínio e uma série de outras informações, né? No caso, o nome do servidor DNS, enfim. Então a gente vai se ater aqui a 3 campos principais, que é o campo do CNPJ, que é esse aqui, Owner ID, o campo de nick, que é esse aqui, onde cada pessoa que está registrada no registro BR recebe uma sigla. E essa sigla é composta geralmente com as iniciais do nome da pessoa e o número, né? Então, por exemplo, Regina Sampaio, foi criada essa sigla aqui para ela.
essa pessoa aqui, né, entre aspas, o contato técnico do Globo tem essa sigla. E vocês vão ver que, se vocês colocarem outros domínios, vocês vão ver também a sigla de outras pessoas. E por fim, o e-mail, né, que é o e-mail de Abuse. No caso aqui da Globo, os e-mails que estão apresentados são os próprios e-mails dos contatos, né? Então, fapesp@corp.globo.com e da Regina Sampaio. Esses e-mails aqui são importantes para caso tenha algum problema no site, né? Alguém encontre alguma vulnerabilidade ou o site esteja algum problema de indisponibilidade, não sei, ou qualquer tipo de problema. Esses e-mails aqui são o ponto de contato do mundo com o dono desse domínio. Então, se alguém encontrar algum problema, reporta para esses e-mails aqui que estão apresentados. Então, esses 3 campos aqui que vão ser utilizados no nosso exercício proposto. Bom, e a primeira parte do exercício é a gente preparar o exercício, o arquivo que a gente vai utilizar. O arquivo vai ser chamado de intermediário _spreg. E o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar 3 sites, que são terra.com.br, ebmil.br e go.com.br, fazer um ruiz nesses 3 sites e redirecionar para esse arquivo aqui intermediário spreg. E esse arquivo que vai ser o alvo do nosso exercício. Então vamos realizar aqui a primeira parte dele. Bom, então eu vou dar um ruiz em www.globo.com.br. Não pode esquecer do BR, se deixar só o .com, ele vai fazer requisição ruiz não para o registro BR, mas para a organização que cuida dos domínios da ARIN, né, da América do Norte. Eu vou redirecionar para o arquivo intermediário. E eu vou fazer isso para os outros 2 sites passados pelo exercício. Bom, então, e agora eu tenho o arquivo pronto para eu realizar o exercício proposto número 6. Bom, então tendo esse arquivo como base, que a gente acabou de criar, eu vou ter que fazer, utilizando expressões regulares, né, fazer um script que imprima na tela a pergunta qual a consulta, e de acordo com a palavra digitada pelo usuário, deve ser impresso ou CNPJ, ou NIC, né, que é a sigla gerada para cada uma das pessoas que tem algum tipo de vínculo com o registro BR, ou os e-mails que foram passados pela empresa. Isso dos 3 domínios. Caso o usuário passe um valor diferente de CNPJ, NIC ou e-mail, deve ser passada uma mensagem, valor inválido. Para filtrar os e-mails, para filtrar cada um dos e-mails, não deve ser listado os e-mails do CERT-BR, que, não sei se vocês viram ali, aparece logo após os dados da empresa. Então, que diz lá, qualquer problema, contacte abuse@cert.br. Esses e-mails aí não podem aparecer, é para aparecer apenas os e-mails que são referentes às empresas. E para treinar o uso das expressões regulares, não use os nomes dos campos para realizar as filtragens. Então seria muito fácil eu utilizar egrep, owner ID, ou egrep nick -hdl-br, que aí a linha já viria para mim, né? Mas então, para a gente treinar as expressões regulares, não use essas palavras que designam o nome do campo, mas usem apenas expressões regulares para fazer a filtragem. Vou demonstrar aqui qual o resultado esperado do exercício. Executando o nosso script. Bom, então vai perguntar qual é a consulta que eu quero. Eu digo que eu quero saber os e-mails. E aqui vem todos os e-mails dos três domínios que a gente salvou naquele arquivo. Se eu quiser saber os nick, consigo ter acesso a todos. Se eu quiser saber o CNPJ, eu tenho acesso também a todos os CNPJ.
Vou colocar alguma consulta que não seja válida, comando inválido. Bom, percebam que a saída aqui ficou tudo na mesma linha, né? Isso aí é uma escolha, se vocês quiserem montar um script de forma que haja uma quebra de linha aqui e apareça apenas um CNPJ por linha, apenas um nick por linha, aí é critério de vocês. Finalizando então a nossa aula, vamos apresentar uma solução para o exercício proposto número 5. Se alguém não lembra aí, quiser dar um pause no vídeo, leia qual é o comando da questão, que eu vou apenas apresentar aqui o script criado. Esse aqui é o código do exercício número 5. Bom, então, em primeiro lugar, ele imprime a pergunta, depois ele pede para digitar apenas uma palavra, e aí ele vai criar a variável procura através do comando read. Depois ele vai criar um loop, né, um laço for, onde a variável i vai assumir todos os valores que estão no arquivo intermediário.txt. Bom, a partir daqui vamos utilizar um dos sites como exemplo para a gente conseguir entender melhor. Então, nesse arquivo intermediário.txt tem vários sites, um deles é africadosul.org.br. Então vamos supor que o i assumiu esse valor, africadosul.org.br. Então vamos continuar daqui para baixo. Bom, o i sendo africadosul.com.br, faça um ping no site da África do Sul e qualquer saída seja enviado para o buraco negro. Se esse ping for bem sucedido, ele vai fazer um wget na página da África do Sul e qualquer saída enviado para o buraco negro. Quando o wget ele é executado, imediatamente é criado o arquivo index.html, né? Acho que vocês já perceberam isso aí conforme vocês praticaram o exercício. E isso foi um dos problemas que eu encontrei quando eu montei esse exercício, porque o arquivo index.html ele é gerado, e aí depois, se eu fizer o wget em outra página, vai ser gerado automaticamente o index.html.1, o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4, assim por diante, quantas páginas eu fiz o wget. Então, para contornar esse problema aí, eu fiz uma cópia do arquivo index.html do site da África do Sul, por exemplo, e criei o arquivo página underline e aí o nome do site, página underline africadosul.org.br. E aí eu removi o arquivo, deletei o arquivo index.html. Por quê? Porque na próxima passada do i, né, da variável i por aqui, quando ele já assumir o valor de outro site, do site, por exemplo, da argelia.org.br, ele vai fazer o wget e vai gerar outro arquivo index.html. Então, para não ter uma duplicidade aí, eu removi. Bom, então, fazendo wget, fazendo a cópia do arquivo do arquivo index para o novo arquivo, isso tudo sendo executado, eu vou fazer um outro if, e aí no caso eu vou fazer agora a busca pela palavra que o usuário colocou. Eu vou dizer que se essa expressão aqui, né, for verdadeira, qual é essa expressão? Um cat no arquivo recém-criado, que nada mais é do que o wget aí renomeado. Eu vou procurar pela palavra que foi digitada pelo usuário, a palavra que está dentro da variável procura. No caso aqui é turismo. Vou procurar pela palavra turismo. A saída desse comando vai ser enviada para o buraco negro. Se a palavra turismo for encontrada nesse arquivo página underline africadosul.org.br, que nada mais é do que o index.html dessa página, eu vou mudar a cor da fonte e vou imprimir essa frase. Caso contrário, eu digo que o site não fala sobre, não tem essa palavra no seu conteúdo. Porém, se esse comando ping aqui ele não for bem sucedido, ou seja, o site não responder esse comando, eu vou pular para esse else aqui, dizendo que o site está indisponível no momento. E aí eu saio do meu comando condicional if, finalizo ele e volto para o comando que está englobando ele, que é o for. O for está aqui, só que o for também ele é encerrado. E aí tudo que eu tinha que fazer para o site africadosul.org já foi realizado, e aí agora o i vai assumir um novo valor. No caso
alemanha.org.br, e aí vai seguir todos os passos que estão transcritos aqui, apresentados nesse código, e em seguida vai ser finalizado. Bom, essa é uma solução possível, e com isso aí a gente acaba a nossa 6ª aula do curso de programação com JavaScript, onde a gente falou sobre expressões regulares, e na aula que vem, na 7ª e última aula, a gente vai tratar sobre funções. Então, um abraço, a gente se encontra.